eu estou aqui com o seu Arthur Jorge do Amaral, que é escritor, né, seu Arthur? E muitas outras coisas também, né? E que, olha, conta muito bem a história do nosso estado. Ele é apaixonado pela história de Mato Grosso do Sul, de todas as cidades aqui do estado, inclusive da nossa capital também. Um bom conhecedor aí, que tem vários livros que contam essa história. São 15 livros ao total, né, seu Arthur? Bom dia, Aniele. Bom dia, telespectadores. Para mim é uma honra estar aqui contigo, com a nossa população de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e do Brasil também, porque a TV Estado deve atingir todo o nosso país. E dizer, Aniele, nesse momento que você me entrevista, que a nossa missão, todos nós temos uma missão. A minha missão, quando eu me tornei assim já jovem ainda, adolescente, eu fui para o seminário. Então a minha missão, eu pensava naquele momento, ia ser um sacerdote, ia ser um missionário, ia ser uma pessoa assim. Até os 17 anos. Aí não era aquela minha vocação, naquele momento então, eu deixo e vou ser professor. Então, aos 18 anos, eu sou professor e começo nessa missão de ensinar. Mas, logo a seguir, eu vou, então, para o serviço público. Eu vou ser funcionário municipal e vou ser toda a minha vida um servidor público. Quer dizer, a minha missão é servir o público. E nessa missão, eu acabei sendo secretário de diversas prefeituras do estado, inclusive de Campo Grande. Eu fui secretário da prefeitura na gestão do senhor Lúcio Coelho. Mas, quando, então, logo jovem, com 22, 23 anos, eu vou ser candidato a prefeito, porque a população entendia que eu podia servir mais à frente de um executivo. Então, eu sou candidato a prefeito de 2 cidades, Bataguaçu, depois em Jorge Dourados. Não fui eleito, mas a missão continuava, e a população, então, vai fazer, a partir de 1978, que divide o Estado, vai me eleger deputado estadual. Então, eu vou ter 2 mandatos como deputado estadual, aí sim, um servidor público já categorizado, e procurei fazer o melhor de mim. Essa foi a minha história. Uhum. E como eu disse, você tem 15 livros aí ao total. Como surgiu a ideia de fazer tantos livros assim relacionados ao nosso estado? O seguinte, como eu falei, a missão do professor, depois do servidor público, é servir a comunidade que também nos apoia. Nós crescemos perante a opinião pública, em qualquer cargo, qualquer coisa, com apoio das pessoas com as quais nós conquistamos com o nosso trabalho. Então, o que aconteceu? Que terminou meu mandato de deputado estadual, eu fui me dedicar à criação dos meus filhos também e voltei a escrever, porque antes eu já escrevia, e a minha missão era escrever poesia, inclusive. Eu tenho aí 6, 8 livros de poesia. Mas aí eu vou, então, iniciar um resgate da história do meu estado, porque os meus pais, os meus avós, até bisavós, são sul-mato-grossenses. Portanto, essa é a nossa história daqui, desse estado, e vai ficando, porque estamos milhares de personalidades, milhares de pessoas que fizeram tanto para esse estado, e, no entretanto, eles desaparecem com sua morte, desaparecem porque não tem o registro. Então, eu acho isso uma injustiça. Portanto, a minha missão é fazer um resgate dessas histórias. E aí é que vai, então, nascer os meus livros. O primeiro livro que eu escrevi, por exemplo, ele conta a história do Deodato Leonardo da Silva. Esse cidadão foi prefeito de Jorge Dourados, fundou uma cidade, e ao final da vida dele, e eu fui secretário de 2 gestões dele, ao final da vida dele, ele se sentindo já com câncer, sofrendo muito no final da sua vida, ele me chamou e pediu que eu resgatasse a história dele, que ele via que ele ia desaparecer e ia ficar realmente esquecido. E eu fiz esse livro e no dia do seu 7º dia foi entregue na porta da igreja, todos que lá estiveram. Naquele momento, então, eu vi que realmente a minha missão era fazer um resgate. Então, eu vou fazer esse livro, por exemplo, que chama-se O Estado de Brasilândia. Esse livro, ele tem uma visão muito crítica sobre o nosso estado, porque isso aconteceu em 1924, os militares do Exército da Força Pública em São Paulo se revoltaram e vieram para o nosso estado em número de 3.000 homens, isso em 1924. E aqui queriam criar uma unidade federada independente do Brasil, para daqui fazer um comando contra o presidente da República no Rio de Janeiro. Então eles queriam criar o estado de Brasilândia. Isso aqui nunca foi escrito por ninguém, ficou escondido a 7 chaves, então nós resgatamos através da memória do Exército Brasileiro,
portanto, ele foi aceito e foi resgatado para o Exército. Então, esse livro nós temos 16 mil exemplares. Depois, nós fomos escrevendo, por exemplo, este livro é Santo Antônio de Campo Grande. Esse aqui nós vamos escrever contando a história da Igreja Católica em Campo Grande, quando a primeira paróquia, que é de Santo Antônio, completou o primeiro centenário. Então, a pedido do arcebispo Dom Vitório Pavanello, então, naquele momento, nós escrevemos esse livro que conta a história de Campo Grande pela visão católica. Logo a seguir, nós vamos fazer um outro trabalho, esse pequeno, mas que vai resultar nesse maior, que é contando a história do Dom Antônio Barbosa, que foi o nosso primeiro arcebispo, para depois surgir, então, esse livro, Dom Antônio, a Cidade de Deus, que nós vamos contar a história do Dom Antônio e também do padre Tomás Girardelli. Então, essa é a nossa missão. E agora, nesse momento, nós estamos terminando esse livro aqui, este sim. Esse livro é em 3 volumes, 1, 2 e 3, quer dizer, em segmento, onde nós vamos contar toda a história do Mato Grosso do Sul, sobre a nossa visão de sul-mato-grossense, que isso aqui é uma coisa nova, muita gente vai pensar o que realmente nós representamos na constelação brasileira, e tem mais, porque nós vamos resgatar todas as autoridades atuais, nós vamos mostrar todos os 79 municípios. Os 79 municípios estão representados aqui, com a história de cada cidade, com todos os seus números, com o prefeito, o vice e todos os vereadores. Portanto, nós temos aqui mais de 800 fotos de 800 vereadores do Estado. Então, é um registro histórico. E fomos ainda mais longe, que nós vamos trazer aqui o histórico de todos os governadores que passaram nesses 40 anos. E ainda mais ainda, todos os deputados estaduais que foram eleitos em 10 legislaturas. Portanto, são mais de 200 deputados que passaram pela Assembleia Legislativa e a foto deles estão aqui, graças, inclusive, ao nosso presidente da Assembleia, deputado Júnior Mock, que nos concedeu esse arquivo e vai, então, registrar a fotografia dos 200 e tantos deputados estaduais para ficar na história guardado em Mato Grosso do Sul. E quando será o lançamento, seu Arthur? Esse livro, nós estamos em fase agora já de impressão. Nós queremos ver se antes do final do mês, agora de setembro, nós fazemos o lançamento oficial dele em todo o estado. Isso aqui deve ficar, inclusive, em todas as escolas. Essa coleção, em cada escola, deverá ter um livro desse. Todas as nossas autoridades devem receber. E nós vamos, então, marcar, a partir daí, um início de resgate dessa história aqui no estado, porque o ano que vem nós poderemos fazer uma coisa muito mais completa, muito mais aprimorada, diante daquilo que representa o estado. Porque quando você faz a primeira vez, vai ter realmente alguma coisa aqui que podia ser melhor, e tudo. Nós vamos melhorar isto para o ano que vem. Se Deus quiser, nós faremos, então, muito melhor, talvez, esse livro que nós lançamos este ano. Entendi. Para encerrar, então, seu Arthur, conta pra gente se você tem aí mais alguns projetos em mente, se são relacionados com o nosso estado também. Daniele, todos nós temos nossos sonhos, temos as nossas metas, nossos objetivos de vida, né? Eu passei por uma grande, como que eu poderia dizer, experiência, que foi um câncer. Esse câncer me atingiu, eu tratei em São Paulo, no Einstein, durante quase 5 meses, mas já faz 2 anos e eu estou completamente curado, graças a Deus. Completei agora, este ano, 70 anos. Então, me parece que a minha missão, diante de certos objetivos mais distantes, ele parece que também já se encerra também. Fica essa expectativa de trabalhar em cima da cultura, em cima do resgate dessas histórias que eu estou falando, à disposição da sociedade, porque nós todos estamos, a partir do momento que você é político, que você é servidor público, que você está junto à opinião pública, você tem os seus sonhos. Vamos supor, por exemplo, Dom Quixote. Dom Quixote é uma história. Ele, por exemplo, tinha os sonhos dele, alucinações até. Tornou-se realidade? Talvez não. Mas nos sonhos dele, para ele, estava realizado. Nós também temos nossos sonhos, Aniele. E os nossos sonhos é servir bem a essa população que tanto me acolheu
me fazendo deputado. Minha família morando quase toda em São Paulo, eu praticamente sozinho em Mato Grosso do Sul, uma população dessa carinhosamente me fazer deputado, inclusive na região de onde eu venho, Glória Dourados, Deodápolis, aquela região, somente nordestino. Nordestinos que moram, que fizeram a grandeza daquilo lá, e pegar um sul-mato-grossense de coração e alma e fazer dele um deputado estadual que não faz parte daquela vivência deles, isso não tem como a gente pagar. O que eu tenho é um agradecimento total a Mato Grosso do Sul, a esse estado que eu nasci, que eu amo, e ver nossa bandeira azul tremulando, o verde das nossas matas do Pantanal, o branco da paz. É isso que eu quero ver. E ver a nossa família feliz, todas as pessoas desse estado. É isso que eu quero. Se eu puder, eu daria minha contribuição, sim. Tá ok, seu Arthur.